Olá, pessoal. Boa noite. Hoje continuamos as lives com o querido amigo professor José Marques. Sejam todos bem-vindos. Oi, Marcele. Tudo bem? Tudo jóia? Seja bem-vinda. Que bom a sua presença aqui. Gosta bastante de arbitragem. Esteve conosco ontem. Um prazer. Grande José Marques já entrou. Meu amigo Cláudio, grande professor de Goiânia. Um abraço. Grande professor José Marques. Prazer em vê-lo. Professor, tá me ouvindo bem? Perfeitamente, vendo e ouvindo muito bem. Como é que tá essa força? A correria boa de sempre, graças a Deus. Que bom, eu vi. É uma satisfação imensa estar aqui com o senhor, viu? Poxa, recíproco, recíproco. Eu tô vendo que você tá rodando bastante aí em Alagoas, né? Hoje, essa semana foi uma semana atípica. Então, especialmente hoje, foi um dia muito atípico. Então, Que foi bem bacana. corrido mesmo, mas não tinha como não estar aqui com o senhor, Poxa, né, nessa noite, 6 de julho, aqui no sertão de Alagoas, professor. Estou no interior, não estou na capital, não. Estou na opa, cidade de Ipanema. que beleza, que maravilha. Uma maravilha aí. Poxa, é um prazer, José, um prazer aí. Bom, vou fazer uma apresentação aí do seu currículo para a turma aí que está entrando aqui. Tem vários amigos e colegas aqui, vou nominar alguns, o Péricles, que é meu amigo de infância, o Clodoaldo, a doutora Amanda, que é aluna lá no nosso mestrado, o Júlio, a Nova Livraria, o João Paulo Silvestrini, que foi orientando no mestrado, o Marcos Silva, que é meu amigo de longa data, aí, o Matheus Lins Rocha, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer um aviãozinho aqui. Ó, o Clodoaldo Moreira, que é da Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB, tá falando que também é seu fã, além de eu e de uma galera grande aí, Zé Marques. O Clodoaldo é um amigo muito querido, é um amigo e irmão, que eu sempre vou dizer que a OAB me deu de presente. Que Eu bacana, conheci em Brasília numa das reuniões da Comissão Nacional que de Estudos bacana, Constitucionais. que bacana, muito bom. Então, eu vou Eu vi apresentar. também a turma aqui de Maceió, da Nova Livraria, que é uma livraria que é o Cleito, né? Mantida pelo Cleito, tocada pelo Cleito, que é um guerreiro, um incentivador da leitura, que aposta muito nesse lado cultural da leitura, e em especial do direito. Então, um abraço grande para ele. Ó, um abraço à Nova Livraria, os grandes livreiros aí, que são aqueles que trabalham por paixão, por amor, concorrendo com os gigantes do mercado eletrônico aí, do comércio eletrônico, trabalham com muito afinco. Também tenho um grande amigo que tem livraria aqui em Ribeirão, Mizuno Leitão, e ele, o Ricardo, conhece tudo sobre livro, agora está fazendo direito. Então, um abraço para os livreiros aí. Bom, o José Marques é advogado, especialista em direito constitucional, pós-graduando em direitos humanos, responsabilidade social, cidadania global pela PUC do Rio Grande do Sul. É professor de direito constitucional e direitos humanos na Unip, Arapiraca, e na FASVISPA em Pão de Açúcar. Ele está presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB de Alagoas, participou como pesquisador do Centro Internacional de Direitos Humanos da Academia Paulista de Direito, no biênio 2018-2019. É muito ativo aqui no Instagram aí. É uma pessoa que eu admiro muito e foi um dos primeiros aí que eu convidei para a nossa live de arbitragem, porque o direito público está muito ligado à arbitragem e hoje nós veremos o porquê aí o direito público está muito ligado à arbitragem. Então, um prazer, José, com a palavra aí. Seja bem-vindo. Professor, mais uma vez, tenho essa certeza que é uma alegria estar aqui com o senhor. Eu acho que é um tema a ser debatido, é necessário que seja cada vez mais debatido, tanto em lives com um alcance
múltiplo, como também nas universidades. A gente precisa discutir esses mecanismos para soluções de conflito. E é interessante porque a gente vê que no Brasil a gente não tem tanta essa cultura, digamos assim, por desconhecimento, né? Por não ser apresentado a todos nós, principalmente na faculdade, e aqui eu falo tranquilamente, eu na faculdade eu ouvia comentários, mas eu não tive disciplina, eu não estudei na faculdade, era algo muito distante. Depois de algum tempo, que aí foi 2015, 2016, que eu vi uma maior amplitude aqui em Alagoas ao debate, a provocação das faculdades em ter a disciplina mediação, conciliação e também arbitragem, né? Geralmente nesse pacotão. E por isso que eu vejo como muito salutar, como necessário a gente discutir, debater, conversar sobre a arbitragem e cada vez mais aumentar aqui a cultura dessas soluções, dessas medidas para a solução de conflitos. Perfeito. E, professor, me permita, já que estamos já iniciando a nossa conversa, e aqui eu quero lhe perguntar, porque o senhor é a nossa referência, o senhor é o nosso mestre, eu queria que o senhor, então, começasse, introduzisse aqui falando um pouco para a gente, e aqui eu quero aprender do senhor, o conceito de arbitragem, né, o conceito de arbitrabilidade, para que a gente possa ter esse panorama e assim eu aprender mais e termos um bom bate-papo. Imagina, José. Primeiro, eu quero dizer que essa semana nós faremos uma semana de grandes lives, né? Que vamos interromper só sábado e domingo que não, mas segunda eu ainda tenho mais uma live. E na terça, convidar a todos, na terça teremos uma aula sobre introdução à arbitragem gratuita no meu YouTube. Todos estão convidados. Basta clicar ali no link da bio, aula gratuita, e você clica ali no lembrete do YouTube. O YouTube te avisa e você entra nessa aula gratuita. Nós lançamos a segunda edição do nosso livro aqui, Lei de Arbitragem Comentada, artigo por artigo. O livro cresceu, está com 40 páginas novas, mais de 25 tópicos novos e ampliações, muita jurisprudência. Então, fazer essa propaganda rápida, pedir para os colegas fazerem um print aqui da nossa live, nos marcarem, né, José? Para que a gente tenha uma interação. Quem passou por aqui, passa muita gente e a gente não tem controle, é sempre um prazer a interação. E também pedir para fazer o aviãozinho para chamar mais turma aí, para que essa conversa aqui se expanda e saia dos limites aí do nosso Instagram. Bom, a arbitrabilidade e a arbitragem são conceitos muito fáceis, mas que as pessoas têm um pouco de susto, porque são conceitos que estão um pouco distantes. Mas a arbitragem ela é uma vantajosa e adequada modalidade de solução de conflitos que tratam de direitos patrimoniais disponíveis. Ora, você tem um conflito de direitos patrimoniais disponíveis, cabe arbitragem. Mas o que são direitos patrimoniais disponíveis? São aqueles direitos que cabem transação, que cabe acordo. Pode transacionar, pode fazer acordo, cabe arbitragem. E nessa modalidade, nós temos uma convenção de arbitragem, que é o gênero, que tem duas espécies, a cláusula e o compromisso. E por meio dessa convenção, nessas duas espécies, as partes aderem à arbitragem. Geralmente, nos sites das câmaras, tem as cláusulas. Então, basta entrar no site das câmaras, copiarem e colarem a cláusula ou fazer um compromisso, que aí é depois do litígio, depois eu falo um pouquinho sobre isso. E aí o árbitro decide aquele conflito, e essa decisão tem força de sentença judicial. Ou seja, a sentença arbitral tem os mesmos efeitos da sentença judicial. Isso é muito bom porque ela é rápida. Há uma pesquisa que demonstra que a arbitragem termina em média no Brasil em 18 meses. Portanto, muito mais rápido que a duração no processo judicial.
até porque não tem recurso para os tribunais. Então você não vai para o Tribunal de Justiça, você não vai para o STJ, você não vai para o STF. E aí a lide termina mais rápido. Então, ela visa acabar com aquela dor do advogado de que o processo é lento, que o processo não termina. E para o advogado é bom também, porque o processo termina mais rápido, ele recebe mais rápido. E também você pode convencionar sucumbência na arbitragem. E aí a sucumbência também o advogado recebe mais rápido. Então é uma forma de você sair do judiciário, direitos patrimoniais disponíveis, que você trata ali, que nós já veremos um pouquinho mais sobre isso. E o advogado recebe mais rápido, a parte resolve o litígio mais rápido e nós temos várias outras vantagens. Mas o que é arbitrabilidade? Arbitrabilidade significa que o litígio pode ser resolvido por arbitragem. Ora, como nós temos uma classificação da arbitrabilidade em duas espécies, a arbitrabilidade objetiva e a arbitrabilidade subjetiva. A arbitrabilidade objetiva diz respeito ao assunto, conteúdo, a matéria. Se aquele conteúdo, aquele assunto, aquela matéria pode ser resolvido por arbitragem. E aí nós já veremos um pouquinho mais profundamente sobre a arbitrabilidade objetiva. Mas também nós temos a arbitrabilidade subjetiva, que diz respeito a partes, as pessoas que podem participar da arbitragem. Pessoas físicas ou jurídicas. Dentro das físicas, os maiores e capazes. Incapaz não pode participar de arbitragem. Então vejam, as pessoas jurídicas quando celebram contratos, quando fazem contratos, numa linguagem mais simples, podem ir para a arbitragem. E aí resolvem mais rápido aquele litígio. E dentro desse conceito de arbitrabilidade subjetiva, então é importante que só os incapazes, os menores, não podem firmar essas convenções e participar de arbitragem. Mas os maiores, sim. E dentro da arbitrabilidade objetiva, nós ampliamos um vasto rol de situações que caem na arbitragem. Qual é esse vasto rol? Toda a relação contratual em geral. Então a regra é que a maioria das relações podem ir para arbitragem. O que não pode ir? Litígios de família, questões de estado, separação em casamento, mas a partilha de bens pode. Entre maiores e capazes, a divisão do patrimônio do casal pode ir para arbitragem. A briga entre herdeiros após a abertura da sucessão também pode ir, não fica aquela briga gigante de vários anos do inventário, 17, 30, 20, 40. Ora, nós vamos ter uma live com o brilhante Rodrigo Mazei sobre arbitragem nas sucessões. Então vejam, o rol de atos passíveis e litígios de serem decididos pela arbitragem é muito grande. Tá? E isso é importante porque as partes podem até quantificar dano moral na arbitragem. Qualquer tipo de problema que você tenha com outra pessoa, você pode firmar um compromisso arbitral e discutir até o valor do dano moral ali. Tá? Hoje é pacífica a doutrina nesse sentido. Mas era isso que eu tinha para falar, para não ficar um monólogo, já falei bastante, vou fazer uma pergunta para o nosso querido José Marques. O José é da área de constitucional, direitos humanos, também transita muito bem no direito público, e eu vou perguntar, a lei de arbitragem é constitucional, José, segundo o Supremo? Fala um pouquinho sobre isso para a turma. Professor, falando aí, estou na questão das sucessões, que é um excelente mecanismo para a gente até se livrar de processos longos, né? Que essa cultura tome cada vez mais espaço no nosso meio. Quanto se a lei ela é constitucional ou não, isso aqui vai nos remeter a uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal, que lá em 2001, bem lembrado, obrigado, por 7 votos a 4, o Supremo ele decide definitivamente que
os mecanismos presentes na lei de arbitragem, né, a nossa querida lei 9.307, 96, que esses mecanismos são definitivamente constitucionais. E o interessante é que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela representa para essa temática um ápice, porque ela já vinha sendo arrastada no próprio Supremo, numa enorme discussão, uma grande mobilização do STF. E o entendimento que consagra essa constitucionalidade, né, que define a constitucionalidade da lei de arbitragem, ela vai se dar, professor, lá num recurso, num processo de homologação de sentença estrangeira, né, o SE 5.206. Esse recurso, ele é interessante também porque ele é um leading case sobre essa matéria. Ele trata de uma ação que foi movida no ano anterior à lei de arbitragem, que é de 96, né? Teve uma mudança em 2015, mas é de 96. Ela foi movida lá em 95. A empresa em questão, ela tinha origem estrangeira, e ela tinha como finalidade homologar uma sentença arbitral que foi dada na Espanha, e que essa homologação viesse a produzir os efeitos aqui no Brasil. A princípio, esse pedido foi negado, esse pedido foi indeferido. E aí veio um novo ano, veio 1996, com o novo ano veio a Lei 9.307, a Lei de Arbitragem, que trazia no seu texto a dispensa da homologação do laudo, nesse caso, pela Justiça. E aí nós vamos ter, dentro desse recurso, dentro dessa decisão, né, desse entendimento firmado, desse julgamento, desse recurso, nesse processo de homologação de sentença estrangeira, há o reconhecimento da constitucionalidade da lei de arbitragem. E é interessante porque o presidente do Supremo à época era o então ministro que agora irá se aposentar, o ministro Marco Aurélio, e ele comentava essa decisão com muita confiança, com muita disposição, no intuito de que viesse a pegar, e até diz, olha, espero que essa lei, que essa prática pegue no Brasil. E definitivamente ela pegue no Brasil, seja uma decisão que seria histórica, pois traria um reconhecimento de uma modalidade que já era utilizada em outros países e que no Brasil ainda existia questionamentos quanto a isso, se homologava ou não, e com a lei há, de fato, essa dispensa. A partir desse posicionamento, desse julgado do STF, a lei de arbitragem ela é, sim, constitucional, a partir dessa jurisprudência, desse posicionamento do Supremo Tribunal Federal. É isso. E já sendo constitucional, ela produzirá seus efeitos, ela vai ornar o nosso ordenamento jurídico. E aí, professor, já pegando a deixa, porque o senhor falava na sua fala anterior, você usou vários termos dessas vantagens que tem. E aí, definitivamente, o senhor apontaria para a gente quais seriam essas vantagens, de fato, da arbitragem? Perfeito, José. A arbitragem possui várias vantagens. A primeira e mais dita pela doutrina é a celeridade. O Pedro Lenza está entrando aí. Um abraço, Pedrão. Fica com Deus aí nos Estados Unidos. Deve estar curtindo um frio. Pedro Lenza está curtindo o frio nos Estados Unidos. Pois é, o Pedrão é amigo de longa data aí, desde 2001 aí, um grande amigo. A celeridade é muito interessante na arbitragem, porque a maior dor dos advogados, segundo a ouvidoria do CNJ, diz respeito à celeridade processual.
os processos não tramitam aí na celeridade que as partes merecem. Sem deixar de reconhecer o empenho dos juízes. Sou casado com a juíza, que é coautora do livro, a Débora, trabalha de manhã, à tarde e à noite, aí é maior dedicação, um empenho gigantesco, mas a pletora de processo é muito grande. De forma que a celeridade da arbitragem traz uma vantagem muito grande e a estrutura da Câmara é muito maior. Ó, o Leisa está mandando um abraço para você e para mim aí, grande Pedrão aí. Também a forma de tratamento da lide é interessante na arbitragem, já que a estrutura da Câmara é muito melhor do que a do Judiciário. A Câmara geralmente designa um cuidador para aquele caso, que é o case manager, né? Que nós temos uma pletora sob responsabilidade de um escrevente. Já na arbitragem, se você conta os pouquíssimos processos arbitrais que cada case manager toma conta. Também a escolha do árbitro especializado faz toda a diferença na arbitragem. Você escolhe um árbitro como parte que tenha vocação técnica para aquele assunto. Então, o especialista em direito público para arbitragem com a administração pública, o especialista em agronegócio para arbitragem que envolva uma lide de agronegócio, o especialista em direito societário para arbitragem societária, de forma que você não cai numa vara que o juiz está ali, às vezes por circunstâncias de necessidade de promoção e mudança de cidade, que acontece muito. Às vezes o juiz escolhe a vara X porque ele quer ser juiz naquela cidade e não é muito afeto a determinados assuntos. Já o árbitro, você escolhe um árbitro que gosta daquele assunto. Também a flexibilidade procedimental é uma grande vantagem na arbitragem, porque possibilita convenções processuais. Ou seja, as partes podem convencionar sobre o procedimento que é aplicável, respeitado, logicamente, o contraditório, a ampla defesa e o rol de causas do artigo 32. Portanto, essa flexibilidade decorre da autonomia da vontade e ela é muito interessante. Também outra vantagem é a possibilidade de confidencialidade, que não é uma regra, mas as partes podem convencionar que aderem a uma Câmara que no regulamento tenha confidencialidade, preservando o segredo do negócio, sigilo industrial, aquela relação jurídica ali dentro. Pode ser uma relação societária que não tem interesse em sair dos limites da lide, e isso também é uma grande vantagem, tá? A possibilidade de confidencialidade, então, ela decorre da vontade das partes, ela não é obrigatória na arbitragem, mas é algo que é muito usado. Mandar um abraço para os amigos que estão entrando aqui, o Aloysio Miero, o querido Daniel Neves, que eu tenho uma live essa semana aí. Um abraço para todos vocês, Renato Mandrake, o Dene Eduardo, que é nosso aluno lá do mestrado da UNAERP, um abraço. Então, essas vantagens aí, para fechar a redução de custo, José. Mas você vai falar, não, professor, a gente vê que a arbitragem é cara. Não é isso, mas não acontece mais isso. Esse dogma que a arbitragem é cara é um dogma superado. É uma crítica que é feita, ainda hoje é feita essa crítica de que a arbitragem ela seria cara, seria inviável por isso. Nós temos Câmara como a Camis, que eu sou sócio cotista, que uma arbitragem até R$200 mil, com árbitro único, o custo da arbitragem é de aproximadamente 5% do valor do débito, entre taxa de administração e honorários do árbitro. Então imagina, até R$200 mil, você vem num apartamento aí, até R$200 mil, a pessoa está usando o apartamento, e aí você recebe metade. A pessoa para de pagar condomínio, para de pagar IPTU, luz, água, e o apartamento e tudo isso está no seu nome ainda. Com R$6 mil para o árbitro e R$4 mil para a Camis, logicamente que essas despesas são repartidas, você consegue pagar uma arbitragem com árbitro único na Camis. E aí você reavê o apartamento, discute a questão da multa, das diferenças, e pode alugar esse apartamento de novo, pode vender o apartamento de novo. Então nós temos que trabalhar com o custo da transação e custo de oportunidade, que são conceitos da análise econômica do direito. Ora, na análise econômica do direito, nós temos que levar em consideração o valor imobilizado daquele apartamento, com o inquilino gerando
essas dívidas para o proprietário com o valor do imóvel imobilizado, que isso pesa muito no patrimônio do proprietário. Então nós temos que fazer esses custos de transação, de oportunidade. Imagine uma grande empresa, ela tem que mensurar o custo da hora do diretor-presidente que tramitou o processo, ele acompanhou com o advogado em tribunal de justiça, um advogado em Brasília, especialista em tribunais superiores. O tempo do diretor, ele é caríssimo e ele deve ser revertido para a empresa crescer, não para gastar com advogado, discutindo em várias esferas judiciais, quando na arbitragem resolve tudo isso em instância única. Então, as vantagens são inúmeras, eu enumerei alguma delas aí, mas eu acho que nós podemos falar muito mais. Um abraço aqui para o nosso querido professor Rodrigo Mazet, que está entrando na live aí, e que logo nós vamos fazer uma live sobre arbitragem e direito sucessório. Querido José Marques, o árbitro pode declarar a inconstitucionalidade da lei na arbitragem? Fala um pouquinho sobre isso. Essa pergunta, ela é até bem objetiva por uma questão até lógica. Até lógica. Porque é o seguinte, se o árbitro pode declarar uma lei inconstitucional dentro da arbitragem, a gente precisa partir da seguinte premissa. Nós estamos falando do controle difuso, que vai ser exercido lá na primeira instância, onde o juiz daquela primeira instância, ele poderá vir, no exemplo, ele irá declarar uma norma como sendo inconstitucional e que ao declarar os efeitos daquela norma, daquela declaração, vai produzir eficácia interpartes, entre as partes que estão lá no litígio. Partindo desse pressuposto, partindo desse pensamento, o árbitro ele tem as mesmas atribuições que o juiz ordinário tem. Ou seja, ele pode exercer o controle também de constitucionalidade dentro da arbitragem, fazendo essa ponte. O árbitro ele pode sim fazer esse controle de constitucionalidade, porque quando as partes elas escolhem a lei que vai ser aplicada naquele procedimento, melhor dizendo, arbitral, vai caber ao árbitro a sua interpretação. E essa interpretação, professor, ela no todo. E ao interpretar essa lei, ele precisa estar norteado pelos valores, pelos princípios, pelos preceitos constitucionais. E aí ele vai, através, imbuído desses preceitos constitucionais, acabar declarando ou não a inconstitucionalidade daquela lei que está sendo discutida lá naquele processo, naquele empate, onde o árbitro vai ter que tomar um posicionamento e rápido. Tanto é que se ele não faz essa não declaração de inconstitucionalidade pelo árbitro, aí a sentença ela vai ser inconstitucional, ela vai ser nula. E o ato como um todo também vai ser inconstitucional. No frigir dos ovos, pode sim o árbitro declarar a inconstitucionalidade dessa lei, fazendo esse paralelo aqui com o nosso queridos juízes e juízas de primeira instância, no controle difuso de constitucionalidade. É uma discussão muito, muito interessante. Mas, já que estão entrando em pontos já tão densos, há possibilidade de arbitragem, professor, com a administração pública? Isso é possível? Excelente, José. É possível, a administração tem aderido muito à arbitragem. Há várias arbitragens que a União participa, o Estado de São Paulo e outros estados da federação.
A arbitragem com administração pública é admitida pelo Supremo desde 1973, o famoso caso Lage, em que aquele parque Lage, dentro do Rio de Janeiro, que é até um lugar turístico hoje, monumento que todo mundo gosta de tirar foto, e lá o Supremo definiu, nesse caso, que cabia a arbitragem com relação à administração pública com fundamento num decreto-lei. Para o caso concreto, o decreto-lei, para quem não sabe, fazia às vezes da medida provisória antigamente, né? E aí, o STJ, no decorrer do tempo, foi admitindo a arbitragem com a administração pública, até que em 2015 houve previsão específica na Lei 13.129 de 2015, e ela previu expressamente essa possibilidade da arbitragem com relação à administração pública, mas já era algo muito admitido pelo STJ e pelos tribunais do país inteiro, até pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E aí o que acontece com relação à arbitragem de administração pública? A previsão foi ampla na lei de arbitragem. A lei prevê de forma ampla o cabimento da arbitragem com relação à administração pública, e há uma questão que deve ser definida diz respeito à arbitrabilidade objetiva. Quais atos administrativos podem cair na arbitragem com relação à administração pública e quais não podem? Mas antes de entrar nessa questão, é importante eu citar que a arbitragem com relação à administração pública é uma tendência. Consta na lei de desapropriação que pode ser fixada a indenização por meio de arbitragem. Consta na lei de licitações e contratos, agora de 2021, e o livro que eu lanço essa semana está super atualizado, inclusive, com essas leis, né? Trata também da arbitragem nos contratos administrativos que são celebrados por licitação. Cabe compromisso se o contrato não teve, pode editar, pode celebrar o compromisso sem editamento, não tem erro, como se diz na linguagem popular. E há, na esfera federal, diversas normas que tratam da arbitragem com relação à administração pública. O que é interessante vocês que estão assistindo terem em mente é a questão da arbitrabilidade. Ou seja, quais são os atos administrativos que caem na arbitragem? Aí nós usamos aquela lição da professora Ada, que foi o último trabalho que ela publicou nesse livro que eu coordenei com Marcelo Boniz e Joaquim Muniz, que a professora Ada utiliza aquele critério do Rafael Bielsa em atos de império e atos de gestão para classificar os atos administrativos e aí definir a arbitrabilidade com relação à administração pública. Atos de império são aqueles que a administração faz com fundamento na autoridade, que a Constituição outorga um poder de autoridade para ela, como atos no exercício do poder de polícia, o direito de punir. Esses atos de império não são passíveis de transação. Como não são passíveis de transação, não se pode admitir aí a arbitragem com a administração pública quanto a esses atos de império, do exercício do poder de polícia, da aplicação do direito de punir. Já os atos de gestão são atos contratuais, atos que dizem respeito às relações jurídicas da administração pública, contratuais, e que ela pode transacionar. Então, todos os contratos que a administração pública celebra são passíveis de arbitragem, tá? Mesmo que se não conste na licitação. Pode editar? Pode editar. Pode celebrar o compromisso sem? Pode. Agora, atos com fundamento no poder de polícia não se admite. A jurisprudência não admite também atos de improbidade. E aí meu amigo Renato Mandrake pergunta, e servidor público pode? Pode, servidor público, desde que tenha compromisso arbitral, a administração voluntariamente admita. Na esfera do direito do trabalho, o 507A da CLT prevê para aqueles que ganham acima de 12 mil reais, mais ou menos, a possibilidade de arbitragem. Mas na doutrina arbitral, há quem defenda que todo e qualquer arbitragem trabalhista pode, tá? E aí o que tem para você ter em mente? Hoje é muito difícil nós termos arbitragem com o servidor público. Geralmente são relações contratuais. Renato Mandrake também pergunta qual que é o decreto-lei do caso Lage.
O decreto-lei do caso Lage é o 7.024 de 1944, tá? 7.024 de 44, tá? Então, sobre arbitragem com a administração pública, a arbitrabilidade era isso. Vocês devem se perguntar, mas e aí? Como é que a arbitragem se realiza na prática se a administração pública tem que fazer licitações para contratar a Câmara ou não? Ela não precisa contratar a Câmara com licitação. Hoje, predomina o entendimento na doutrina e na jurisprudência que não se aplica a exigência de licitação para a contratação da Câmara. Tá? Há um parecer do professor Marçal que trata essa contratação como um ato discricionário e unilateral da administração pública. Mas as câmaras adotam a possibilidade de credenciamento ou cadastramento, fixando por decreto ou por lei requisitos para que as câmaras se cadastrem e, de forma a preservar a impessoalidade, a transparência, a publicidade, façam esse cadastramento. E o árbitro? O árbitro não tem como abrir licitação, porque é uma escolha pessoal da administração. E as custas e despesas da arbitragem, como fica? Há esse problema porque a administração pública está sujeita ao regime de precatórios, que está no artigo 100 e no artigo 165 da Constituição. Como está entre o artigo 100 e 165 da Constituição, nós temos que ter precatório. Então, a administração pública, adiantando com precatório, fica difícil, porque não tem como prever o gasto que vai ter para adiantar as despesas. Então, geralmente, nós temos a necessidade de que o particular antecipe. No Estado de São Paulo, o decreto diz que é aquele que dá início à arbitragem que antecipa as despesas. Há muitas reclamações dos advogados particulares e privados, porque dizem que isso é uma vantagem da administração pública. Mas o grande problema é o regime constitucional dos precatórios, que inviabiliza uma solução diversa. Tá? E a verba honorária tem que constar do regulamento da Câmara ou da Convenção. Então é importante as partes, as regras de sucumbência e despesas processuais e reembolso que convencionem sobre isso. No Estado de São Paulo, o decreto fala que segue o CPC, tá? Isso é muito importante. Mas mais uma pergunta aí para você, José. Já que você é estudioso do constitucional e também do direito público, da arbitragem, cabe reclamação constitucional contra a sentença arbitral? Fala um pouquinho sobre isso, querido. Professor, eu já vou lhe adiantar que eu vou concordar com o posicionamento que o senhor já tem em relação à reclamação constitucional. É interessante porque, falar da reclamação, que há discussão quanto à própria natureza, que a natureza da reclamação é recurso, ação, né? Não, mas não, ela está no âmbito do direito constitucional de petição, lá no artigo 5º, inciso 34, há discussão, e sabemos que a reclamação, ela é uma ação, inclusive com previsão no próprio Código de Processo Civil, ela que é cabível para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, e tanto como uma característica de ação, ela exige a capacidade postulatória para que seja proposta, ela está lá sujeita para o preparo. Duas características estas que definem ela como sendo uma ação. E o próprio, repito, Código de Processo Civil, ele corrobora com isso, ele reafirma, alocando a reclamação lá no seu livro 3, corroborando com essa figura de que ela, de fato, ela é ação. E aqui nós vamos ter uma possibilidade onde o STJ ele entende ser cabível a reclamação
no intuito de preservar a competência na discussão entre a competência do judiciário e árbitro, e também para assegurar aqui a autoridade dessas decisões, caso, numa eventualidade, seja violada por uma decisão arbitrária. E aqui é onde eu aponto um posicionamento do senhor que não caberia, não cabe reclamação contra uma decisão arbitral que, porventura, não venha observar um precedente que é vinculante lá do artigo 927 do Código de Processo Civil, nas hipóteses lá apresentadas, porque não se trataria de ação que não está contemplada pela lei de arbitragem. E, nesse ponto, eu concordo, não cabendo, assim, a figura da reclamação dentro dessa modalidade, né? Pois a própria lei de arbitragem, ela consiste lá na aceitação da aplicação subsidiária do nosso Código de Processo Civil de 2015. Então, eu acompanho em todo o posicionamento do relator, do professor Olavo. Excelente, José. Eu vou te pedir uma parte bem rápido aqui, concordando com você. Aqui na nossa sinopse de Constitucional 2 volumes, que eu tenho o prazer de escrever com meu amigo Juliano Taveira, nós citamos já desde 2019 2 julgados da primeira e da segunda turma do Supremo condenando em honorários sucumbenciais na reclamação. O que reafirma a tese que você defendeu, que é a que eu defendo também, que a reclamação tem natureza de ação, porque até sucumbência toma a parte vencida. Ou seja, é algo que corrobora tudo isso que você disse. E também, já pôr no pé no direito constitucional, que a gente está com o pé na arbitragem do direito constitucional, é importante tomar... Eu não sabia que essa obra do senhor conhecia. Eu conhecia a obra, já tinha visto, mas não tinha associado o nome à pessoa. E foi recentemente, a partir dos nossos primeiros contatos, que eu descobri. E lhe digo, ele tem um termo de resumo. E de resumo não tem nada. Primeira vez que eu vi seu livro, eu disse, gente, isso aqui não é um resumo. Não é um resumo. É uma grande obra. E eu já tinha visto, mas não tinha adquirido, já tinha folheado. E agora eu já estou providenciando essa obra, porque de resumo ela não tem nada. É uma excelente obra de passagem. Obrigado, meu querido. Você é muito bondoso e muito carinhoso aí com suas palavras. E aí o Supremo muda a jurisprudência dentro da reclamação. Então você imagina, você vai, atende seu cliente, fala que cabe reclamação constitucional contra uma decisão judicial X, vai, ingressa com recurso, ingressa com a reclamação lá no Supremo. O Supremo muda de entendimento e ainda condena o cliente honorário. Isso é uma complicação terrível. Eu espero que o Supremo e a legislação seja alterada para que nós tenhamos, dentro do controle de funcionalidade, uma ação que tem aqui no meu livro de mandado de junção, que é a ação revisional da sentença do controle. Porque ali é o lugar apropriado para mudar de entendimento, não na reclamação e condenar em honorários ainda. Então é um cuidado que tem que ter aí. Voltando a palavra para você, meu querido, te agradecendo aí pela parte. Eu queria até aproveitar, já avançando a questão da hora, e eu queria saber, professor, se é possível a arbitragem tributária. A arbitragem tributária é um caminho, é uma tendência aí que nós verificamos, é objeto de grandes debates. Eu tenho um vídeo falando sobre a arbitragem tributária, uma decisão recente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas antes, vamos fazer um breve passeio no ordenamento jurídico. Se nós lermos a previsão da arbitragem com relação à administração pública na lei de arbitragem, é uma previsão ampla e sem limitações. Consta na lei de arbitragem que cabe a arbitragem com relação à administração pública. Há uma frase que eu adoro do Carlos Maximiliano. Aqueles que não leram, Carlos Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação do Direito, leiam, que é um clássico. Todas as fases de vida
eu ouço indicação do Carlos Maximiliano. Até no doutorado o professor Nelson Neri indicou. Então é uma obra que desde a graduação eu estudo e releio. Lá consta uma frase: quando a lei não restringe, não é lícito ao intérprete restringir. Ora, se você não pode restringir o que está na lei de arbitragem com relação ao cabimento da administração pública, você não pode excluir a arbitragem tributária. Ah, mas em direito tributário é indisponível. Equívoco. O Código Tributário Nacional, no artigo 171, prevê que cabe transação em matéria tributária. Há duas leis federais prevendo transação quanto a impostos, tributos federais. Há uma lei estadual admitindo transação em matéria de impostos estaduais em São Paulo. Portanto, é direito transacionável, cabe arbitragem quanto a direitos patrimoniais disponíveis no sentido de transacionáveis, de forma que nós não podemos excluir a arbitragem tributária. Ah, mas não é lei complementar a lei de arbitragem, não precisa. O Código de Processo Civil trata de sentença judicial, o CTN fala que a sentença judicial, ela extingue e suspende o crédito tributário. Se a sentença arbitral é equiparada à sentença judicial, é necessário lei complementar. De forma que até a lei do mandado de segurança, que trata de matéria tributária, não é lei complementar. Além disso, nós temos a possibilidade de que a administração pública tenha uma decisão mais rápida sobre um tributo que ela não recebe. E aí sai até mais barato para o contribuinte, porque ele não tem que pagar seguro e garantia por um período muito grande. Não tendo que pagar seguro-garantia por um período muito grande, ele economiza dinheiro. E o dinheiro entra mais rápido aos cofres públicos. Portanto, é uma realidade. Eu indico aqui o IBAT, Instituto Brasileiro de Arbitragem e Transações Tributárias, que é fantástico, presidido pelo meu amigo Pasqualinha, e tem vários eventos sobre arbitragem tributária. Eu tive a oportunidade de participar de alguns, e é uma tendência, viu, querido? E aí eu vou te fazer a última pergunta, para que nós estamos chegando no adiantado da hora. Cabe mandado de segurança contra a decisão do árbitro? Professor, já adiante, não cabe mandado de segurança contra uma decisão do árbitro da Câmara de Arbitragem. Tá? Lá no artigo 33 da lei, nós vamos ter mecanismos, nós vamos ter meios para lidar com aquilo que vem na decisão arbitral. E aí nós vamos ter, tanto no parágrafo 1º como no parágrafo 2º, a possibilidade de uma ação para a nulidade daquela sentença arbitral. No parágrafo 3º, nós vamos ter a possibilidade de uma impugnação ao cumprimento da sentença arbitral. E, inclusive, que é o que é adotado pelo STJ, e que não tem como finalidade a discussão da justiça daquela decisão. Ou seja, não busca ali reabrir a discussão sobre o mérito, mas sim anular a sentença arbitral diante dos vícios, diante do vício, da existência de vícios de nulidade presentes naquela sentença. E o parágrafo 4º do artigo, ele ainda vai prever uma ação que visa buscar complementar uma sentença que veio pela metade, como a gente diz aqui, né? Que veio faltando, que deixou de decidir o que foi pedido aos pedidos que foram submetidos àquela arbitragem, àquela Câmara, àquele árbitro. Então, não cabe a figura do mandado de segurança contra essa decisão, seja ele do árbitro, ou seja ele da Câmara de Arbitragem. Grande, José, excelente resposta, eu concordo. E que é triste que ainda nós verificamos que existem mandados de segurança ainda. Na edição nova do livro eu cito um caso, baita erro do advogado, né? Manejar aí o mandado de segurança nessa hipótese, porque é uma ação
totalmente inadequada, né, querido? Infelizmente, nós temos esse mau uso, né? E é interessante que na arbitragem nós trabalhamos com todos os grandes temas, né, José? Ó, hoje nós falamos de constitucional, tributário, administração pública, mas tem também trabalhista, eu citei aqui, consumidor, contratos, direito civil inteiro, né? Relações societárias, direito empresarial. Então, assim, é um vasto rol de atos que nós podemos trabalhar dentro da arbitragem aí. E aí eu vou me permitir reiterar os convites para as nossas lives. Lá no link da minha bio tem o primeiro link ali, tem para a aula gratuita da semana que vem. Agradecer meu querido amigo José aí pela brilhante participação, dizer que vai ser um prazer renovar as lives. Essa foi a primeira de muitas aí. Dizer que eu admiro muito o seu estado aí, que é um celeiro de grandes juristas aí, tenho amizade com a Fernanda Marinelli. Quando passar essa pandemia, pode ter certeza que nós iremos agendar dois dias, se eu vir com calma, para você vir ministrar uma palestra na nossa capital, em Maceió, para eu ter o prazer de trazê-lo aqui para o interior, que eu ensino aqui no interior, tanto no sertão, na cidade de Pão de Açúcar, e digo de passagem, professor, é a terceira cidade mais quente do país, e no Agreste Alagoano, que é na cidade de Arapiraca, onde também tenho ensino lá e tenho queridos alunos e alunas. Então, já deixo aqui, o senhor será convidado. Quem sabe eu não consigo trazer o senhor e o meu querido amigo Clodoaldo para a gente já aproveitar e passar esses dias juntos. Poxa, Aqui em Alagoas. Uma maravilha. Rodando de carro. Uma maravilha, querido. Um prazer aí. E eu que agradeço, professor, o convite. Foi um desafio, inclusive porque, a partir de hoje, eu irei provocar ainda mais nas faculdades onde ensino uma discussão sobre, várias discussões sobre essas modalidades, em especial a arbitragem. Precisamos cada vez mais fomentar atividades acadêmicas, atividades práticas, né, como existe disputas, inclusive, em relação a simulados de arbitragem, para que fomente o nosso aluno, a nossa aluna, esse conhecimento e, quando venha para a prática, aplique e saiba que tem outros meios para solucionar os inúmeros conflitos que compõem o nosso dia a dia como advogado, como advogada. Vai ser muito importante e foi muito bom estar aqui com o senhor hoje. Agradeço demais. Recíproco, querido. Foi uma alegria muito grande, um bate-papo leve, passou o tempo que eu não vi. Agradecer a Marcelo e o Renato aqui que estão elogiando a nossa live, o Clodoaldo aí. Um prazer aí ter contato com vocês e continuar tendo contato. Estou sempre à disposição. Fiquem com Deus aí. E, José, vou salvar a live aqui e te marcar. Fique com Deus aí, meu querido. Deus lhe proteja e muita saúde para todo mundo aí. Tamo junto, conta comigo sempre. Sucesso sempre e até a próxima. Para todos nós. Avante. Grande abraço.